Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você esteja me ouvindo, me assistindo. Eu desejo para você um dia cheio da graça do Senhor. Se for à noite, uma noite de repouso. Mas, enfim, um fim de semana vitorioso na presença de Deus. Desejo que vocês estejam bem de saúde. Acima de tudo, que estejam com a alegria do Senhor no coração. Amém? A alegria do Senhor, a nossa força é. Precisamos estar fortes para viver nesse mundo hostil, esse mundo difícil, cheio de precalços, cheio de aventuras e desventuras. Mas Deus está no comando das nossas vidas, não esqueça disso. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, entenda que Deus está no comando. E Ele é bom, e Ele é maravilhoso, e Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. Pode compreender isso? Ele nos deseja o melhor e Ele faz o melhor por nós. Mas nós temos que estar receptivos. Primeiro temos que estar na presença dEle, buscá-lo todo dia, com alegria, com paz, com o desejo de nos alimentarmos dEle. Afinal, Cristo é o pão da vida. E é o pão que sacia a nossa fome. Fome espiritual, sede espiritual. E nós, que somos dotados de espírito, um espírito criado por Deus para nos dar vida, desejamos isto, desejamos estar em Cristo. E eu quero que você nunca se esqueça, Cristo morreu por você na cruz do Calvário, por você e por mim, para que tenhamos vida eterna, sem a morte dele na cruz, sem o sacrifício sacrossanto do Senhor, aspergindo o seu sangue para nos remir de todos os pecados, desde que, arrependidos, o reconheçamos como Senhor e Salvador. Ok. Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma leitura e logo a seguir fazer uma oração, para depois explanar a leitura que formos fazer. Se você quiser acompanhar, nós estamos em Mateus, ainda no capítulo 12, terminando já, quase terminando o capítulo 12. E eu vou fazer uma leitura que fala sobre a volta do espírito imundo. Prestem muita atenção, porque isso é muito importante. Principalmente, preste atenção, principalmente quem já se diz cristão. Eu digo já se disse, porque se não está seguindo o cristianismo, na realidade nunca foi. Se diz que é, mas não é. E eu falo isso com respeito, falo isso com amor, não falo isso para criticar, não é no sentido pejorativo, é no sentido de alertar e abençoar. Pode compreender isto? Então veja bem, do versículo 12, do capítulo 12 de Mateus, versículos 43 a 45, apenas 3 versículos, 43, 44, 45, apenas 3 versículos, para nós meditarmos. Diz assim a palavra do Senhor: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim, olha este final, veja bem, assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém. Vamos orar. Curva sua cabeça, querido Deus, amado Pai.
Nos voltamos a Ti em oração, Senhor, e Te agradecemos por esse momento maravilhoso, precioso, onde podemos falar com os Teus filhos, Senhor, explanar a Tua palavra, meditar na Tua palavra. Obviamente, Senhor, a palavra não é nossa. Aliás, a nossa palavra é fraca, mas a Tua palavra, esta sim, é de suma importância, porque ela é viva e eficaz. Ela não só tem vida espiritual, como ela é eficaz, ela é eficiente, ela chega a nós para nos deixar uma realidade na qual devemos meditar. Porque veja bem, a palavra de Deus, ela não tem subterfúgios. Então, querido Deus, ao orarmos a Ti, estamos pedindo que o Teu Espírito, ó Pai, nos inspire para a explanação desta palavra e que ela seja abençoadora para os Teus filhos, além de esclarecedora, profundamente abençoadora. Por isso, eu desde já repreendo qualquer potestade maligna que queira conturbar a mente dos Teus filhos. Porque sabemos que muitos, às vezes, que estão até ouvindo esta palavra, Senhor, às vezes estão numa situação difícil, mas não a compreendem. Mas Tu vais nos esclarecer. Abençoa-nos, dirige-nos com Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos. Essa palavra apenas em 3 versículos, mas ela é uma palavra difícil e dura. Difícil de compreender e dura para o ser humano, para a pessoa. Então preste atenção o que Jesus estava dizendo aqui. Jesus estava lidando com os fariseus, aos quais ele chamou de geração perversa, adúltera, e pediam a ele um sinal, como já lemos nos versículos anteriores. Mas Jesus estava lidando com eles de uma forma bastante ríspida, verdadeira, mas eficaz. E ele disse uma coisa aqui que eu quero que vocês compreendam, que em princípio essa palavra de Jesus, em princípio se destinava ao povo judeu, principalmente aos fariseus, aos saduceus, etc. As seitas judaicas e todos aqueles que eram contrários a Cristo. Todos aqueles que não reconheceram em Cristo o Messias prometido. Estava falando à nação judaica, mas no final nós vemos que isso serve para nós hoje também. Podem compreender isso? Então vamos lá. Jesus havia repreendido os fariseus quando eles pediram um sinal a ele. E ele disse que o único sinal que daria era o sinal de Jonas. Ou seja, ficar 3 dias, no ventre da terra e depois ressuscitar. Mas veja bem, ele aqui no versículo 45 diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Quando Cristo veio ao mundo, Deus estava ampliando o seu reino e ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, disse: é chegado o reino de Deus. Aliás, João Batista disse: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus Cristo, o grande representante do reino de Deus, filho de uma mulher, mas gerado por Deus, veio como homem para morrer por nós. E os judeus que aguardavam a vinda do Messias, ao invés de acatá-lo, de recebê-lo e de abrirem para ele o coração e o entendimento, não, o rechaçaram a ponto de o matar. O que está dizendo aqui quando ele diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Quando Jesus chegou, o espírito
imundo das trevas, veja bem, se assustou, se apavorou, e muitos daqueles fariseus e saduceus, falsos religiosos, simplesmente se revoltaram contra Jesus. Mas a luz de Deus havia chegado. E ele estava avisando justamente o seguinte, que com a chegada da luz, os espíritos imundos se retiram, se afastam ou entram em pânico. A intenção é sair. Mas sair e procurar um lugar para ficar aonde? Certa feita, Jesus os mandou para uma vara de porcos, uma manada de porcos, e os levou ao suicídio, onde esses espíritos ficaram sem em quem ficar, pelo menos momentaneamente. Agora o versículo 44 diz assim, por isso, diz, quer dizer, quem diz? O espírito imundo, voltarei à minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. O espírito imundo, em termos, ficou apavorado com a chegada de Jesus. E Jesus começou a arrumar a casa, pregando as boas novas do Evangelho. Veja bem, ele aqui ainda não tinha morrido, Jesus estava vivo ainda. Pregando as boas novas do Evangelho, anunciando a salvação, porque a lei de Moisés não salvava. A lei de Moisés, ela mostrava o pecado, e isso foi propositado, dado por Deus, para mostrar o pecado e para apontar para Jesus, apontar para o Messias. Mas o povo não recebeu. Ele veio para o que era seu, diz a palavra, mas os seus não receberam. E o que é que acontece? Voltarei, Jesus estava falando isso, de certa forma também até profetizando e esclarecendo ao mesmo tempo, porque um dia ele ia partir. Veja bem, por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. É como se dissesse, voltarei para o povo de Israel, para o povo força de expressão, para os rebeldes. Porque o povo de Israel, uma grande maioria, obviamente, aceitou Jesus. Mas ele está falando daqueles que não receberam. E voltando, ele a encontra vazia e varrida e arrumada, porque Jesus, com a sua palavra, estava arrumando Israel, estava expulsando demônios. Você vê que muitas passagens aqui ele expulsa demônios. Os demônios ficaram inquietos. Muitos tiveram que sair, se desalojaram, mas eles iam voltar. Eles iam voltar. Então diz assim o versículo 45. Então vai quem? O espírito imundo. Vai aqui é no sentido de voltar para de onde ele saiu. Leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. Ele já estava prevendo. E espíritos imundos iam voltar para tomar aquelas pessoas. Mas olha só, olha o que ele diz aqui no final. E o último estado daquela pessoa, essa pessoa aqui, está simbolizando Israel, se torna pior do que o primeiro. Ou seja, a coisa foi tão revoltante que os judeus não só o rejeitaram, mas o mataram, o levaram à cruz. Só que, veja bem, Jesus Cristo estava
seguindo, por assim dizer, o cronograma do Pai. A morte dele na cruz estava previsto por Deus. Ele iria à cruz justamente para nos salvar. E somente aqueles que o recebiam é que se convertiam, e que se convertiam é que seriam salvos. Como diz lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo aquele que nele crê. É Deus que provê a nossa salvação. Mas é necessário que a gente abra o coração e declare. Se tu, com os teus lábios disseres, no teu coração crês e não duvidares, será assim contigo. Pode compreender isso? Isso não se aplica só a milagres, não. Aliás, a salvação é um milagre. Mas voltando ao assunto. Isso tudo tinha o sentido, e ele diz assim também acontecerá a esta geração perversa, que era aquela geração de Israel. Bom, falamos muito de Israel, falamos do que acontecia com Israel, falamos do que Jesus previa para Israel e também orientava. E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco é que essa palavra de Cristo, esse modus operandi de Deus, continua até hoje. A pior coisa que tem é não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Mas terrível coisa para o estado físico da pessoa, para o estado moral da pessoa, para o estado espiritual da pessoa, é aceitá-lo de mentirinha. Aceitou a Cristo, tal, tá tudo muito bom, Deus curou, Deus abençoou, Deus fez e aconteceu, mas daqui a pouco se esquece e se afasta. Porque eu não gostei do que o irmão fez, eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei disso assim. Olha, sabe que um dos motivos para existir tantas denominações é para você escolher uma e se dedicar a Cristo, porque a igreja é uma só, não tem nome, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Você não está bem aqui, vai para ali, mas se fixe. Se não há pecado envolvido, não saia. Converse com quem de direito, converse com o pastor, coloque para ele as suas interrogações, mas mais do que isso, converse com Deus. Coloque para Deus as suas dúvidas e deixe o Espírito de Deus trabalhar em você. Porque você aceitou a Cristo, está na igreja, a casa espiritual está parcialmente arrumadinha, bonitinha, o espírito imundo saiu e anda por lugares esmos, não encontra lugar para ficar. Ele diz, vou para aquela casa que eu deixei, que ela está limpa, está varridinha. O período que fulano esteve, né? Fulano, ou seja, quem for esteve na igreja, mais ou menos a casa foi arrumada. Aí aquele espírito volta, encontra a casa limpa, vazia, ele diz, vou buscar 7 coleguinhas. E volta vamos dizer assim, uma manada de espíritos. Ou seja, não vem um só, não. Vem uma legião de espíritos, 7 espíritos. E diz Jesus, o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro, porque o primeiro ele estava mais inocente, ele estava procurando entender, mas não chegou a um consenso. E ao invés de tentar ajeitar as coisas, tentar esclarecer as coisas e reconhecer o que é certo e o que é errado, não, ele preferiu abandonar. E agora os 7 espíritos passam a usar esta pessoa. E o maligno é mau.
maligno não só é mau, mas é perverso. E sabe o que é que acontece? Dá até a impressão que está bem. Consegue fazer com que aquela pessoa se sinta bem em termos, se sinta bem na aparência. Para todos está tudo bem, mas Deus sabe que não está bem. Alguma coisa ali está se formando, é igual uma nuvem que começa às vezes por uma coisinha pequena e daqui a pouco se expande. É uma nuvem negra, no bom sentido da palavra. Veja bem. E aquela pessoa então passa a viver dias difíceis, dias terríveis, mas mais do que isso, faz coisas também terríveis. Porque agora não mais um espírito maligno está dirigindo aquela pessoa, mas são 7 espíritos. E aquela pessoa piora 7 vezes mais. E como eu já disse, o inimigo é esperto, dá uma aparência de bom, dá uma aparência de boa pessoa, né? Porque no fundo ele conhece o que é bom, mas não se rende a Cristo. E se essa pessoa não se arrepender e não buscar a presença de Deus na sua vida, lá na frente, ele vai, vamos dizer assim, curtir o mal que se formou nele. Então, queridos, pensem bem nisso. Se alguém afastado da igreja está me ouvindo, não receba isso como uma repreensão, uma discriminação. Não, de forma nenhuma. Deus tem misericórdia de você e eu, como seu semelhante, eu amo vocês. Mas tem que voltar para Cristo. Tem que voltar para a presença de Deus, para que esses 7 espíritos sejam repreendidos, assim como Jesus repreendeu os 7 espíritos de Maria Madalena. Podem compreender isso? Não esqueça do que diz no final. O estado dessa pessoa é 7 vezes pior. Não é uma coisa assim de momento. Saiu da igreja hoje, amanhã já está fazendo coisas terríveis. Não, não é isso não. O diabo é esperto, é inteligente. Vai cativando, dando a impressão até que está abençoando, mas lá na frente é que a pessoa vê o buraco que está enfiado. Então, amados, não só vocês que porventura abandonaram a Cristo, voltem. Se não se dá numa certa igreja, todas as igrejas são boas, mas infelizmente nem todos os pastores conhecem, vamos dizer assim, têm a verdade muito nítida no seu coração. Então, se não está bem ali e não chegou, gosta dali, mas não chegou à conclusão, procura um outro lugar. Sirva a Deus numa igreja séria, numa igreja voltada para Cristo, voltada para o Evangelho, e não uma igreja voltada para espetáculos, para shows, para pseudo-milagres, porque tem os milagres e tem os pseudo-milagres. Eu quero que você compreenda isso. O maior milagre é a sua vida, é a minha vida. Isso é um milagre de Deus. Acordar todo dia pela manhã, poder sair para o trabalho, voltar para casa, gozar a paz e a comunhão da família, se alimentar, estar debaixo de um teto. Tudo isso é milagre de Deus. E eu quero pedir a Deus que te abençoe, mas que te abençoe muito e que vocês possam voltar à casa do Senhor. E aqueles familiares que têm alguém assim, que saiu, pessoas que estão na igreja, que estão firmes, e que tem alguém assim que saiu, orem por essas pessoas. Orem. Porque veja bem, é uma tragédia anunciada. Jesus falou isso. Jesus falou, olha, cuidado, porque 7 espíritos podem voltar. E o estado será pior do que o primeiro. Então está avisado, está anunciado.
Não deixe que o inimigo concretize tudo que quer na sua vida. Podem compreender isto? E eu repito, estou dizendo isso com respeito e com amor, como se estivesse falando para minha família mesmo. Podem compreender isso? Porque como cristão, como servo de Deus, eu amo vocês. Eu amo a igreja, amo o meu semelhante, e o que eu desejo é a salvação da sua alma, porque é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, como aconteceu na minha. Saiba disso, compreenda isso e firme-se no Senhor. Vem aí domingo, vá a uma igreja, ouça a palavra de Deus. Experimente se for necessário, experimente 2 ou 3 denominações, um domingo vai numa, outro domingo vai no outro, aonde você sentir a presença de Deus, fique ali e Deus te abençoará. Oremos agora ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio santo de estar falando aos teus filhos. Obrigado por essa tecnologia que nos leva à casa dos teus filhos, já que os teus filhos não vão na tua casa. Mas eu creio, Senhor, que estão indo. Os que são teus filhos estão indo. À medida da sua dificuldade, da sua pequenez, etc. Mas estamos indo. Mas, Senhor, abençoa os nossos familiares. Aqueles que ainda não te conhecem direito, revela-te a eles, Senhor. Faz com que compreendam que sem ti, sem a bênção da salvação, que é a maior bênção que tem, é Cristo. Cristo é o galardoador das bênçãos. E é Ele que nos abençoa, Ele é a bênção maior. Nós não vamos à igreja para buscar a bênção. Nós já temos a bênção. Nós vamos à casa do Senhor para te adorar, para te louvar, para te bendizer, porque foi para isso que nos criaste, para te adorar em espírito e em verdade. Então, Senhor, por misericórdia, coloca no coração dos teus filhos, revela-te a eles, perdão, e coloca no coração, Senhor, que o lugar deles é na tua casa, a nossa casa espiritual, o nosso lar espiritual aqui na terra, porque o nosso lar futuro é nos céus, contigo, reinando para sempre e sempre. Pai Santo, pedimos isso e já te agradecemos, te pedindo ainda que abençoes todos que estão ao alcance da nossa voz, dando um fim de semana cheio da tua graça e um domingo renovador na tua presença. Obrigado, Pai, te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do teu Filho Jesus e que o teu amor e a comunhão com o teu Espírito, ó Pai, esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.